Glória a Deus. Por que eu estou com esse capacete, né? As crianças falaram que é a luva de pedreiro. Receba. Então hoje é o dia do trabalho, amém? E aí você fala, em pleno domingo, esse vai ser o nosso assunto hoje. Eu pedi um capacete para os irmãos, eles trouxeram o capacete do engenheiro, do chefe, do encarregado. Eu não vou falar que vai ser uma série, senão você não vem domingo que vem, tá bom? Tem uma frase que diz, o trabalho dignifica o homem. Você já ouviu essa frase? Realmente nós aprendemos com o trabalho, responsabilidade, integridade, pontualidade, cooperação, submissão, missão. Porém, ao mesmo tempo que o trabalho ensina, ele é cansativo, sim ou não? Estressante, dispendioso. A gente podia trabalhar e não se cansar, não é verdade? Mas, infelizmente, de fato, o trabalho é cansativo e nós vamos entender isso hoje. Seria o trabalho uma maldição? Qual a visão bíblica do trabalho? Como nós podemos ter uma perspectiva correta, bíblica, desse assunto? E antes de falar sério, nós vamos ter um momento de descontração. É tudo brincadeira, tá? O que vai passar aqui, hora do meme, com o tema trabalho. Eu vou colocar alguns pensadores aqui. Cadê os meninos? Pode colocar. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Seu Madruga. Próximo. Como evitar o estresse no trabalho? Não ir trabalhar. Mais um. Você trabalha com o quê? Com uma vontade danada de ir embora. Tirando a brincadeira de lado, queridos, vamos aqui à nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre a visão bíblica do trabalho. Primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, que o trabalho faz parte da natureza de Deus. Vamos orar em primeiro lugar, feche seus olhos. Pai, nós somos tão privilegiados em estarmos em Tua presença. E como nós precisamos ouvir a Tua voz. Que não seja apenas informação, mas revelação. Nós já temos experimentado tanto da Tua presença aqui através da adoração. Mas nós queremos também aprender contigo. Nós queremos ser moldados pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, e que o nosso coração seja como terra boa, o qual a semente da Tua palavra irá germinar e dar muitos frutos para a Tua glória. Amém. Então, o trabalho faz parte da natureza de Deus. Lá em João 5,17, Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu também. Isaías 64,4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus é um Deus que trabalha. Queridos, Deus não está deitado numa nuvem tocando harpa. Deus está trabalhando. Nesse momento, criando, Deus está se movendo. Os primeiros versículos da Bíblia nos mostram Deus trabalhando, como um artesão, criando, fazendo. E a Bíblia diz que após criar o céu, a terra, os mares, plantas, peixes, animais, sol e lua, isso até o 5º dia, trabalho. No 6º dia, Deus chega no ápice da criação e Deus faz o homem, trabalho. Então Deus é um Deus que trabalha, faz parte da sua natureza. Quero te convidar a abrir junto comigo Gênesis 1:26. Nós vamos ver aqui um detalhe interessante na criação do homem. Gênesis 1:26 vai estar aqui na tela também. Quem achou, diga amém.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o Deus que trabalha fez o homem à sua imagem e semelhança. Está entendendo? Então, Deus, quando cria o homem, Ele quer que o homem seja o seu reflexo. Nós fomos criados para refletir a Deus. Nós somos semelhantes a Ele, nós temos em nós uma parte da essência dEle. E Deus transfere então ao homem uma parte do seu caráter, da sua natureza, isto é, ser feito à imagem e semelhança de Deus. Características do ser de Deus são transferidas para o homem no momento da criação. E o trabalho é uma das características de Deus. Nesse sentido, o homem foi criado, entre outras coisas, para o trabalho. Multipliquem trabalho, dominem trabalho, encham a terra, trabalhem. Vamos mais um texto, Gênesis 2,15, para a gente entender um pouco melhor. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, nós fomos feitos para o trabalho, está em nossa Constituição. A primeira aliança de Deus com o homem incluía o trabalho. O homem como participante da criação, cultivando, zelando, podando, colhendo. Deus fez o homem e disse: está vendo esse jardim? Toma conta dele para mim. Está vendo esses animais? Você vai colocar nome em cada um deles. Aí Adão pega um caderno e ele vai anotando: esse aqui tem cara de elefante. Aquela ali vai se chamar, deixa eu ver, borboleta. Trabalho, queridos. Trabalhar é muito mais. Já estou antecipando aqui. Trabalhar é muito mais do que ganhar dinheiro. Trabalhar é refletir o caráter de Deus. E eu quero falar com vocês sobre o trabalho ao longo da Bíblia. E o primeiro ponto é o trabalho na criação. Justamente isso que nós estamos falando. O trabalho na criação, queridos, era um prazer. Era um deleite, era bênção demais. Trabalho como parte integrante do design de Deus, da assinatura de Deus. Veja, na criação Deus trabalhou como? Com alegria. Ele se deleitava. A Bíblia fala: viu Deus que era bom. Então aquilo que ele estava fazendo, ele se alegrava. E esse modelo foi entregue ao homem. Trabalho com prazer, contentamento. Trabalho como forma de transmitir o caráter de Deus. Então, antes da queda do homem, antes do pecado, o trabalho era maravilhoso. Não ficava cansado, não tinha demissão, não tinha aviso prévio, não tinha ninguém para puxar o tapete. Mas o que aconteceu após entrar o pecado no mundo? O que aconteceu após a queda do homem? Você conhece a história. Gênesis 2,16, Deus deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerá, menos uma. Se você comer aquela árvore, fruto daquela árvore, você vai morrer. E o homem fez o quê? Comeu. E o pecado, ele traz consequências. Então, o trabalho antes da queda era deleite. O trabalho após a queda, suor, cansaço. Um trabalhador aí, ó. Obrigado, Daí. Então, uma das consequências da queda, o pecado afetou
a nossa relação com o trabalho. Gênesis 3:17. Vamos ver o que houve. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, a maldição veio sobre a terra, que era o objeto de trabalho do homem. A terra passou a produzir espinhos, abrolhos, ervas daninhas. Em fadigas obterás o teu sustento, comerá do suor do teu rosto até voltar o pó. Você entende, né, o que é voltar ao pó, né? Está explicado por que o trabalho é cansativo. Está explicado o estresse, os conflitos, os problemas do ambiente de trabalho. Está explicado por que nós não gostamos da segunda-feira e amamos a sexta-feira, sim ou não? Quando o pecado entrou, queridos, o trabalho deixou de ser um prazer para se tornar uma maldição. Após o pecado, o trabalho se tornou exaustivo, cansativo. A terra produzirá carrapicho, pragas. Aí você fala, agora eu entendo o meu local de trabalho. Antes do pecado, o jardim era fácil de cultivar. Era tudo saudável. Agora começou a nascer mato, espinhos. Agora tem que ter sacrifício. Suor do rosto. Carga horária de 10, 12 horas. Trabalho pesado, longe, ganhando pouco. Até voltar ao pó da terra. O que aconteceu recentemente? A Previdência aumentou a idade da aposentadoria. E tem gente que aposenta e precisa continuar trabalhando até voltar ao pó. O homem perdeu o acesso ao jardim. Deus demitiu o homem. Vai ter que trabalhar fora, vai procurar o sustento nessa terra amaldiçoada agora. O trabalho se tornou dispendioso. Inclusive, Deus precisou regulamentar o trabalho. Foram criadas várias leis, na lei de Moisés, vários artigos acerca do trabalho, a forma de semear, a forma de colher, o que fazer com as espigas que caírem, né? Como lidar com o boi enquanto ele está trabalhando. Uma série de leis foram criadas. Uma vez que o trabalho se tornou duro, o homem tenderia a trapacear, enganar, corromper, para trabalhar menos, ou não trabalhar. Os 10 mandamentos, queridos, indiretamente ou diretamente, falam de trabalho. 6 dias trabalharás. Estava criada a carga horária. Talvez no jardim não tinha 6 dias, né? Era livre. O 8º mandamento, não furtarás. Quer obter o trabalho? Aliás, quer obter o sustento? Trabalhe. Quer ter o que vestir? Trabalhe. O 10º mandamento segue na mesma linha. Não cobiçarás a propriedade do teu próximo. O boi do teu próximo. O carro do teu próximo. Quer ter essas coisas? Trabalhe. Amém? Estão comigo até aqui? Agora, um alerta importante. Alerta sobre a preguiça. Que diz a palavra de Deus. Queridos, antes ou depois da queda, não há lugar para a preguiça. Por isso que em toda a Bíblia, Deus condena o preguiçoso. Olha o tanto de provérbios contra a preguiça. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 21:25.
O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. E agora o provérbio mais conhecido, que eu quero trazer uma mensagem só sobre esse provérbio aqui da formiga. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repousos, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A preguiça é contrária à natureza de Deus. A preguiça é contrária à ordem de Deus. A preguiça é pecado. Fazer corpo mole, trabalhar de qualquer maneira, fazer sem excelência, é pecado. E veja, queridos, como Deus abençoa os diligentes. Veja na história bíblica. Quem aqui ainda não casou e pretende casar? Levanta a mão. Cadê as moças e os moços? Olha aqui. Queridos, Rebeca, vocês conhecem a história de Rebeca na Bíblia? Ela conquistou o seu marido enquanto tirava a água do poço para dar aos camelos da sua família. Estava trabalhando. Hoje em dia, as moças querem casar, mas não sabem pregar um botão, queridos. Não sabem fazer um arroz. E a Bíblia diz que as mais velhas ensinem as mais jovens. E as mais jovens trabalhem. Quer ver mais um exemplo agora para os moços, para os meninos. Davi foi chamado para ser rei. E o Kevin? Davi foi chamado para ser rei enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai. Os meninos, vocês sabem já usar uma furadeira? Glória a Deus aí. Trocar uma lâmpada. Que aí quando casa, aí chama lá o marido de aluguel, né? Voltando aqui. Queridos, o trabalho antes da queda era deleite. Trabalho após a queda, suor, estresse, cansaço. Agora nós vamos falar sobre o trabalho no Novo Testamento. O trabalho no contexto da redenção. No Novo Testamento, a maldição sobre o trabalho, eu sinto dizer, a maldição persiste. Trabalhar continua sendo difícil, o cansaço permanece, mas no Novo Testamento, queridos, nós temos uma nova perspectiva. Nós olhamos para o trabalho de uma forma diferente. Cristo morreu por nós, ressuscitou. Através da sua morte e ressurreição, nós fomos redimidos. Participamos da ceia hoje, que lembra disso. Recebemos uma nova natureza, uma mente renovada. O nosso conceito de trabalho muda. O trabalho continua sendo difícil. O saco de cimento continua pesando 50 quilos. O seu chefe continua ranzinza. Mas, Deus é o Deus do mas o Senhor nos dá graça de suportar os cardos e abrolhos. O trabalho continua pesado? Sim. Mas agora você possui uma natureza redimida. Então a nossa visão do trabalho é restaurada. E como que nós devemos olhar para o trabalho no contexto da graça, no contexto do novo nascimento, no contexto da redenção? Primeira coisa, o trabalho é para a glória de Deus. Está aqui na tela? Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens.
Então, o trabalho é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, queridos, no Novo Testamento, eu estou trabalhando para o Senhor. É tudo para a glória dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, queridos? Eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu não trabalho somente para sustentar a família. Eu trabalho primeiro para honrar a Deus. O meu objetivo primário é glorificar a Deus. Martinho Lutero, ele se referia ao trabalho como uma vocação divina. Tem uma história, um sapateiro se converteu e foi perguntar para Lutero: o que eu faço para servir bem a Deus? Talvez ele esperasse um conselho de fechar um negócio e se tornasse um pregador do evangelho e tudo. Sabe o que Lutero respondeu? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Isso é servir bem a Deus. E aquele homem se tornou o melhor profissional, competente e honesto. Calvino afirmava: o trabalho é uma bênção de Deus e deve ser feito para a glória de Deus e dignidade do homem. Eclesiastes 3,13, que é o tema da nossa mensagem de hoje: o trabalho é dom de Deus. Seja qual for a sua tarefa, a sua ocupação, o seu ofício, seu trabalho é um presente de Deus. É para a glória de Deus. Amém, queridos? E o trabalho continua fazendo parte da natureza de Deus. Lembra que Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora? Então, como que nós devemos olhar para o trabalho no Novo Testamento? Primeiro, o trabalho é para a glória de Deus. Segundo, eu preciso fazer o melhor. O princípio de entregar o melhor possível. Se eu entender que eu estou fazendo para Deus, como que eu vou entregar? Como é que eu vou fazer? Vamos abrir Efésios 6, 5 a 9. Tem boas instruções aqui para nós. Efésios 6, 5 a 9. Nós estamos no trabalho no Novo Testamento. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: quanto a vós outros, servos, podemos substituir por funcionários, trabalhadores. Quanto a vós outros, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Esta é a postura do crente no trabalho. Honre o seu local de trabalho que Deus preparou. Honre o seu líder, seu chefe, seu patrão, mesmo que ele seja um abrolho. Sirva com reverência. Versículo 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tem pessoas que trabalham bem, bastante mesmo, na frente do chefe. Chefe deu as costas, faz corpo mole. Isso é pecado. Aí estou falando sobre a relação, né, de empregado e tudo, aí você pode falar: eu não tenho chefe,
Eu sou autônomo. Quem disse que você não tem chefe? Seu cliente é o seu chefe. Amém? Os profissionais aí, empresários. O seu cliente é o seu chefe. Faça o melhor, como para o Senhor. O trabalho é estressante, a maldição persiste, mas você recebeu um novo coração. Ah, mas você não conhece o meu chefe. Lembra que é para o Senhor que você está trabalhando, querido. Efésios 6,7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Paulo está escrevendo aqui para servos, equivalente a escravos na época. Paulo está dizendo, ainda que você seja escravo, sirva de boa vontade, faça o melhor. Não tem nenhum escravo aqui. Qual a qualidade daquilo que você tem entregue no seu trabalho? Seja você um empregado, seja você um autônomo, um empresário, qual a qualidade do serviço? Qual o nível de excelência daquilo que você tem entregue? Versículo 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, olha aqui, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Servindo de boa vontade como ao Senhor, se fizerem isso, serão recompensados. Queridos, não difamem o seu trabalho. O trabalho é invenção de Deus. Não difamem o seu olerite no final do mês. Não importa a sua ocupação, queridos. Se é pedreiro, seja o melhor. Se é advogado, seja o melhor. Dona de casa, a melhor. Não tem um trabalho mais desgastante do que dona de casa. A gente não lembra disso. As irmãs, dão glória a Deus aí. É barbeiro, seja o melhor. Ah, eu sou o terceiro assistente do auxiliar do almoxarifado. Faça o melhor. Você está testemunhando o caráter de Deus. O trabalho continua sendo um mandamento de Deus. 2 Tessalonicenses 3,10. O Zeca que gosta desse texto aqui, ele estava falando para mim esses dias. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Está lá na palavra de Deus. Queridos, eu tenho que trabalhar, então eu vou deixar uma marca no meu local de trabalho. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Então, o trabalho no Novo Testamento. O princípio de fazer para a glória de Deus. Princípio de entregar o melhor. Em terceiro lugar, princípio da generosidade. Vamos abrir Efésios 4:28. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que o quê? Acudir ao necessitado. No Novo Testamento, precisamos considerar essa parte, queridos. No Novo Testamento, não trabalhamos para ostentação. É errado ter bens e posses? Não. O Sandro falou aqui. O errado é ter o coração nestas coisas. Quando nós possuímos a visão correta, queridos, além de garantir o nosso sustento, nós precisamos pensar na possibilidade de ajudar os outros. Tem gente que trabalha 10, 12 horas só pensando em ostentar. Não tem ninguém aqui assim, tenho certeza. Para que você trabalha? Para ter as coisas? Novo Testamento, eu trabalho para acudir ao necessitado. Queridos, tem pessoas
aqui que congregam conosco, passando por necessidades. E talvez você não saiba, precisamos crescer nesta área. Como nós precisamos aprender nesta área? Aprender a repartir. Queridos, eu quero frisar, não é errado ter conforto, desde que nós possamos estender a mão. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém, queridos? Então eu falei sobre o trabalho na criação, o trabalho no contexto da queda, o trabalho no Novo Testamento. Agora, o trabalho na eternidade. Como assim? Nós vamos trabalhar no céu? A resposta é sim. No céu terá trabalho, sim. Vou explicar. Queridos, lembra que o trabalho sempre existiu? Deus trabalha? Antes da queda, depois da queda, existirá na eternidade também. Vamos abrir Isaías 65, a partir do 17. De forma profética, Isaías descreve o céu, a nova Jerusalém. Isaías 65, 17. Vai estar aqui na tela também para a gente adiantar. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Agora, a partir do 21. Eles edificarão casas, trabalho, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, trabalho, e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que os outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, que significa inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Amém, queridos? Então aqui está descrevendo que haverá trabalho no céu. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. E Ele está no céu. Então, nós vamos ter trabalho no céu. E a Bíblia diz, queridos, olha só, que nós vamos governar com Cristo. E agora, olha uma coisa muito importante, queridos. A maneira que nós trabalhamos na terra, talvez determine o ofício que nós teremos no céu. Já ouviu falar em galardão, recompensa? Talvez o galardão seja uma posição de trabalho no céu. A Bíblia fala sobre ser fiel no pouco, que no muito seremos colocados. Quando nós entrarmos no céu, nós receberemos uma posição, nós teremos um trabalho. Agora, a novidade, queridos, é que no céu nós seremos completamente redimidos. Então, não haverá o cansaço, não haverá o estresse, não haverá a fadiga. Então, o trabalho voltará a ser um deleite. Amém? Apocalipse 21, 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o trabalho será prazeroso, como sempre foi sonhado por Deus. Amém? Não vai ter greve, não vai ter chefe ranzinza, colega chato, não vai ter intriga, demissão. Mas, enquanto nós não chegamos no céu, queridos, nós vamos fazer do nosso trabalho motivo de alegria. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós refletimos o caráter de Cristo. E vamos servir conforme Efésios 6. E receberemos a recompensa. Queridos, isso aqui é muito importante. Quando você trabalha bem, você é recompensado. Você é promovido. Mas, imagina, queridos, a nossa recompensa no céu. E sabe uma coisa importante? Se eu nunca for promovido na terra, prestei um concurso lá e fiquei lá a vida toda, nós teremos uma boa promoção no céu, desde que eu fiz o meu melhor. Eu fiz como para o Senhor. A minha vida inteira eu fiz um trabalho simples. Queridos, se você honrar o seu trabalho, fazendo como para Deus, entregando o seu melhor, acudindo o necessitado, você terá uma promoção no céu em nome de Jesus. Amém, queridos? E além disso, nós vamos deixar uma marca onde nós passamos. Vamos deixar uma marca no nosso local de trabalho. E receberei o meu galardão no céu em nome de Jesus. Fica de pé, para parecer que está acabando. E eu gostaria de orar, queridos, sobre o seu trabalho. Eu não vou chamar para você vir aqui na frente, mas que você possa, nesse momento, colocar o seu trabalho, seu ofício, sua profissão, a sua empresa, aquilo que você tem sonhado para o seu trabalho. É lícito você prosperar no seu trabalho. Que nós possamos refletir a maneira que nós temos entregue, se nós temos feito para a glória de Deus, se nós temos sido generosos, ou se nós temos feito somente para ostentação, somente para juntar tesouro na terra. Feche seus olhos. Nós vamos cantar apenas um refrão e nós já vamos orar. Começa consagrando agora seu trabalho. Lembra agora seu chefe, seu ambiente de trabalho. Fala, por mais que seja pesaroso, dispendioso, eu quero deixar uma marca. Eu quero fazer como ao Senhor. Eu quero honrar a minha liderança. Eu quero entregar o melhor. Se você é um autônomo, trabalha por conta própria, é um empresário, peça isso para o Senhor. Para ti eu vou. Nessa manhã, eu quero orar sobre cada irmão, cada irmã, cada profissional, seja um empregado, seja um autônomo, um empresário,
que tem se dedicado ao trabalho, que tem entendido que o trabalho reflete a imagem do Criador, que o trabalho faz parte da natureza de Deus. Eu quero abençoar os meus irmãos, Pai, nessa manhã, e declaro sobre cada um a graça, a alegria de fazer como para o Senhor, e não para agradar a homens, de entregar o melhor, de fazer o melhor, de deixar uma marca através da minha profissão, do meu ofício. E nessa manhã eu abençoo aqui o trabalho, eu abençoo o seu negócio, a sua profissão. Se tem faltado clientes, eu declaro a prosperidade do Senhor. Os clientes virão, a prosperidade virá sobre a sua vida, e você terá para acudir o necessitado, para ter um coração generoso. Eu abençoo nessa manhã, Senhor, aquelas que trabalham em casa, Senhor, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar a graça, para que elas tenham alegria e tenham vigor no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós possamos saber que é tudo para a Tua glória, tudo vem de Ti, é para Ti. A nossa vida é Tua, nós recebemos uma nova natureza, e tudo que nós fazemos é para agradar o Senhor, tudo que nós fazemos é para o Teu louvor, Senhor. E ainda que nós não tenhamos nenhuma promoção nessa terra, nós seremos recompensados no céu, nós teremos um galardão no céu, nós chegaremos diante do Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Pai, nós nos alegramos em receber a sua natureza, nós somos tua imagem e semelhança. Que nós possamos, Pai, que nós possamos saber que nós temos um chamado, que nós temos uma missão de representar o Senhor, de representar o Senhor. Que seja assim, através do nosso trabalho, em nome de Jesus. Eu declaro sobre cada um aqui o vigor do Senhor. É o Senhor que nos dá forças para adquirir riqueza, diz a palavra. E eu declaro a prosperidade, a provisão do Senhor sobre o seu local de trabalho. Eu declaro a bênção do Senhor sobre os seus sonhos em relação à carreira profissional. O Senhor abrirá o bom tesouro, o céu, e vai derramar sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, bênção sem medida, em nome de Jesus. Nesse dia do trabalho, nós consagramos aqui o nosso trabalho a Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos abençoe, queridos. Eu tenho certeza que amanhã você vai chegar no seu trabalho com uma nova perspectiva, com um novo olhar. Estou fazendo para o Senhor. Estou honrando o Senhor. Eu estou participando da natureza de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.